Obrigada. Celebrando a restauração, a gente já chega celebrando, então eu quero celebrar a vida de vocês aqui hoje à noite, a liderança do Mário e da Renata e toda a equipe aí do Celebrando, e é uma grande alegria estar aqui. Então, boa noite, eu me chamo Cláudia, em luta, em vitória contra orgulho, intolerância, ira, né, e crescendo a cada dia, que com Cristo é assim, a cada dia a gente vai crescendo. E você talvez esteja aqui porque ouviu a chamada, alguns pode ser que estejam aqui e nem sabem o tema que a gente vai conversar hoje à noite, mas talvez outros estejam porque ouviram que a gente vai falar sobre negação. E eu quero dizer para vocês que a minha vida, antes de casar, eu fui criada num ambiente onde a negação era presente. Por isso é muito fácil para mim conseguir entender por ter visto na prática e ter vivido isso dentro da minha casa e saber o quanto isso é capaz de travar a vida de um ser humano, paralisar e impedir que ele viva e usufrua tudo que Deus preparou para a gente, que é uma vida plena através de Jesus. Então, aqui no Celebrando, o pastor Mário já falou aqui, nós vamos dar vários passos. Eu quero que você fique em pé agora, que eu quero fazer uma coisa simbólica. Durante as terças-feiras, durante o CR, ao longo do ano, na semana que vem e nas outras, esse programa de recuperação de vida, você tenha em mente que ele te impulsiona para frente. Então, faça isso. É para frente. É para que você não tenha nada na sua vida que te paralise. E eu aproveito você que está aqui hoje, quero dizer para você que CR não é... Tem gente que tem uma ideia, CR é para quem tem problema, é para gente com causa impossível. Também. Mas quem não tem? Quem não tem? Quem não tem hoje teve ontem ou vai ter amanhã. Todos nós precisamos da presença de Deus para nos aperfeiçoar, amém? Todos nós, então o CR é para todos nós. Toda essa equipe que está aqui, inclusive eu, o pastor Mário, a Renata, todos nós já fizemos CR. E a equipe faz todo ano. E nós teremos testemunhos de pessoas que estão já fazendo a segunda, terceira vez. Então, dê mais um passo à frente. E pense assim, a minha vida, repita comigo, a minha vida é para andar para frente. Porque Deus tem mais. Pode sentar, amém. Você vai lembrar disso. E já que a gente vai falar de negação, a gente já começa com uma afirmação, que é eu reconheço, não é? Que eu preciso de um poder superior, e aqui esse poder é Jesus Cristo, que faz com que a nossa vida destrave. Você pode achar a sua vida ótima, mas tem áreas da sua vida que você vai descobrir, que você vai precisar encarar de frente para que ela seja melhor ainda. E para quem acha que a sua vida está ruim, em Cristo nós podemos ter uma vida plena. Eu estava num passeio com o Jefferson, a gente estava passeando no lago, e coisa boa de fazer, e no meio da caminhada eu falei para o Jefferson assim, ih, amor, e agora? Vai chover. Ele, não vai chover não, Claudinha. Eu falei, vai chover, amor, vai cair uma tempestade. Aí ele, que isso, Claudinha? Eu falei, amor, o céu ficou preto. Aí ele, o céu não está preto. Aí eu vi que eu estava com óculos escuro, tirei o meu óculos e o céu estava bonito, o céu não estava preto. Negação significa uma percepção irreal da realidade. A realidade é uma, mas a pessoa está conduzindo a sua vida como a realidade fosse outra. E para todo negador tem um sofredor. Repita comigo, para todo negador tem um sofredor. Por quê? Porque quando a gente tem uma vida plena, quem está ao nosso redor vai desfrutar dessa vida plena.
E quando a gente não tem uma vida plena, quem está ao nosso redor vai sofrer junto com a gente. E eu quero ler um texto aqui para te encorajar, para você não ficar tão desanimado assim, pensando, né? Poxa vida, negação, como que é, né? Eu sou um fracassado, então, já que eu vivo em negação, a gente sabe que qualquer um de nós, em alguma área da nossa vida, pode experimentar negação. Olha o que aconteceu aqui com Pedro. Jesus estava dizendo, né, teve toda aquela conspiração ali, nos últimos dias de Jesus, antes dele ir para o Getsêmani, a conspiração para matar Jesus. E aí Jesus chamou os discípulos e disse: ainda essa noite, todos vocês me abandonarão. Aí ele segue falando, não é? E aí Pedro responde: ainda que todos te abandonem, Senhor, eu nunca te abandonarei. Aí respondeu-lhe Jesus: olha, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Por que eu estou lendo esse texto? Mais para frente, Pedro realmente tem uma clareza das suas imperfeições. E aquilo que ele não conhecia sobre ele mesmo foi descoberto e ele pôde avançar. E ele pôde realmente cumprir o propósito dele nessa vida. Porque tem 2 tipos de negação. Tem a negação consciente, que eu sei o problema que eu tenho, mas eu não admito. Mas lá no fundo eu sei, mas eu não admito para ninguém que convive comigo. E eu sigo a minha vida como se aquela realidade fosse completamente separada, desconectada com aquele problema, porque eu quero fingir que ele não existe. Mas existe a negação inconsciente. Eu ainda não tomei consciência daquilo que está travando, me paralisando, impedindo de eu ter uma plenitude de vida, mas que as pessoas que convivem comigo percebem. E quando elas não percebem, o próprio Deus sabe. Que foi o caso de Pedro. Pedro não se conhecia o suficiente. Pedro, ele não tinha uma noção da fraqueza dele, no caráter dele, que faria com que ele negasse Jesus. Por isso ele disse: não, ainda que eu morra, eu não farei isso. Então, uma negação inconsciente. Por quê? Porque ele imaginava realmente que ele não faria aquilo. Então, pode ser que aqui tenha gente sentada nas 2 categorias. Aquele problema que você sabe que tem, aquela dificuldade, aquela imperfeição, aquela deficiência, mas que você não assume. Ou quando você realmente pensa que aquilo não existe na sua vida, mas quem está de fora está vendo e provavelmente vai sofrer ou está sofrendo junto com você. Então a gente vai caminhar aqui para falar sobre isso. Eu quero dizer que aqui no CR, gente, olha, se vocês puderem, venham no CR, o investimento na vida de vocês, venham todo ano, venham para o encontrão, venham para o grupo de passos, porque para a gente superar as áreas que nos travam na nossa vida, as áreas imperfeitas, nós precisamos de Deus e precisamos de pessoas, além de uma decisão pessoal. E aqui você encontra as 2 coisas. Você encontra Deus e dá uma olhada em volta. Aqui a gente encontra pessoas. Tem toda uma equipe preparada para ajudar você a dar esse passo, a prosseguir. Então você está num ambiente preparado para as pessoas segurarem na sua mão e dizer: você não está sozinho. Então repita hoje à noite comigo no CR: eu não estou sozinho. A gente só vive como um derrotado se a gente quiser, porque a mão do Senhor está estendida sobre nós. E o povo de Deus está espalhado para dar a mão e nos levar adiante.
Então, isso é uma afirmação, um entendimento que a gente tem que ter. Pode passar o próximo, por favor. Negação, a gente já falou aqui, é um falso entendimento, uma falsa crença, uma falsa ideia, uma falsa definição da realidade. Seja da sua realidade financeira, seja da sua realidade do que você faz, seja do que você pensa sobre a forma que você negocia, a forma que você trata a sua família, a forma como você reage às frustrações, a forma como a ira é expressa no seu dia a dia. E não importa qual é o teu pensamento, que não tem a ver com a realidade que você vive. Isso é uma negação. É um comportamento autoprotetor. Normalmente, a gente nega algo na nossa vida como uma proteção. Normalmente, a negação vem como uma proteção para que a gente não sinta dor. Porque a verdade dói. Dói ou não dói? Dói ou não dói? Algumas verdades dói. Mas sabe o que dói mais do que uma verdade tratada? Sabe o que dói mais do que mexer numa verdade que para ser tratada vai doer muito? É uma mentira te acompanhando através de uma negação, e cada vez que você deita ou acorda, ela está ali na sua mente, nas suas emoções, como se fosse um fantasma te perseguindo. Então é uma dor que ela progride, é uma dor que ela não é interrompida. Quando você pensa que ela foi embora, ela volta. Mas quando a gente admite, quando a gente reconhece, dói, mas a gente vai prosseguir para a cura. Tem diversas áreas. Eu não sei qual é a área que está vindo à sua mente agora de negação, mas eu quero pedir para Deus, através do Espírito Santo de Deus, que nos conduz a toda a verdade, Ele agir na sua mente nessa noite, e que se tem uma negação inconsciente, assim como Pedro, uma ideia errada sobre si mesmo, que você possa ter uma clareza sobre quem você é. Quem deseja isso? Quem deseja ter um olhar real, se olhar num espelho e realmente enxergar aquilo que tem te atrapalhado e atrapalhado quem convive com você? Então você está no lugar certo. Bem-vindo ao Celebrando a Recuperação. Que você possa ficar aqui e passar por essa jornada junto com a gente. Você vai ser pleno quando você olhar para si mesmo e dizer: eu preciso de restauração. Eu preciso de restauração. E numa restauração o que está escondido aparece. Duas coisas importantes que impedem as pessoas de admitirem que precisam enxergar suas áreas de fraqueza, que chega de negar, chega de esconder, chega de empurrar. Vamos ver aqui as áreas. Uma área é o passado. Está preso ao passado. Pode ter sido um passado traumático, pode ter sido um passado de dor, pode ter sido um passado onde você sofreu abuso, você sofreu traição, você sofreu rejeição. E aí você não consegue, as pessoas olham para você e veem que o seu presente não é um presente usufruído com plenitude. Veem que a sua vida não é uma vida que desabrocha e avança e cresce como um vencedor. Mas não. Por quê? Porque muitas vezes o passado está ali te segurando, mas aí a pessoa nega. Ela não admite que ela ainda está presa a algo lá do passado. Mas quem convive com ela persegue. Então essa é uma das coisas que impede as pessoas de lidarem com as suas imperfeições e com as suas fraquezas, vencendo a negação, o passado. E a outra é o futuro. Por que o futuro? Todos querem um futuro abençoado. Esperam, algo do futuro. Mas muitas vezes o medo do que será no futuro, o medo das mudanças,
Para a gente se entregar a um processo de restauração, que é o ministério aqui do Celebrando a restauração, para a gente se entregar a esse processo, a gente não pode ter medo do futuro. A gente tem que olhar para o futuro e pensar, ser restaurado vai me dar um futuro diferente do que se eu chegasse no futuro quebrado, travado. Amanhã, da forma que eu estou hoje, ou como eu estive ontem. Hoje é o futuro de ontem. Então, o presente hoje, amanhã será passado, mas o presente hoje é o futuro de ontem. Então, no presente, a gente precisa dar passos para que a gente possa avançar. Então, eu não sei se o seu passado te trava, se o medo do futuro te trava. Se você pensa, o que eu tenho negado? O que eu tenho negado? O que me leva a negar algo? É a vergonha? É a vergonha, se alguém souber isso. Esse é um ambiente onde você vai poder, durante o ano, principalmente nos grupos de apoio e depois nos grupos de passos, ter alguém que olhe para a história da sua vida, que não vai te julgar, que não vai te discriminar, mas vai te dar a mão e dizer, não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa o que você viveu, Deus tem restauração para você. Eu quero que você pense nessa noite que os envergonhados ficam travados. Os envergonhados ficam paralisados. Os envergonhados não avançam. Por isso que Jesus veio naquela cruz para nos tirar toda a vergonha. E quando Ele morreu por nós e nos lavou com seu sangue, naquele momento Ele nos colocou num lugar de honra. Por isso que tem alguns que estão aqui no CR fazendo a gente lembrar disso com a sua camiseta. E essa camiseta diz, sou filho amado do Pai, ou sou filha amada. Para nos lembrar que em Cristo toda vergonha é tirada. Ou por que será que você tem medo e ainda insiste numa negação? Qual tem sido o seu comportamento de negação? Você nega para poder agradar pessoas? Você nega para ser aceito? Você nega por medo da rejeição? Você nega por medo de mudanças? Você nega para não ter que sair de uma zona de acomodação? Acomodação é diferente de confortável. Uma zona de acomodação. Antes de mais nada, é preciso você enfrentar a negação. Primeira coisa da sua vida é dizer, existe um problema e eu tenho que encarar. Vamos repetir? Existe um problema e eu tenho que encarar. Talvez você não saiba, como Pedro não sabia. Jesus falou na lata para ele. E se você buscar o Senhor de todo o seu coração, Ele vai falar para você também na lata. E se você se colocar para o CR durante esse ano, se inscrever no grupo de passos, participar de todo o programa, você vai ter um conselheiro ou uma conselheira que também vai ajudar você a descobrir aquilo que você não sabe. E levar você para um novo momento da história da sua vida. Algo que você não provou ainda. Porque uma verdade dolorosa, quando é enfrentada, ela é como um combustível para a gente avançar. A verdade dolorosa, olhada de frente, mesmo que doa, é transformada num combustível para a gente seguir adiante e sair do lugar. Faz assim com a sua mão, se você quer seguir adiante. Faz assim com a sua mão, se você quer provar tudo que Deus tem para você.
Faz assim com a sua mão se você quer sair de uma zona de acomodação em áreas da sua vida. De repente você já saiu em alguma área, mas Deus não para de trazer novidades. Ele quer que a gente vá mais longe, vá mais longe, vá mais longe. E enquanto isso Ele vai nos mostrando, pode abaixar a área que Ele quer entrar e transformar. E para isso a gente tem que deixar. E sabe o que é negação? Não existe essa área para Deus mexer, para ninguém mexer. Não existe essa dificuldade. Não existe nada me travando, me atrapalhando ou me paralisando. E o contrário de negação é: eu posso ser mais veloz. Tem pessoas que estão caminhando, se arrastando. Chega de se arrastar. Você pode ser mais veloz. Você pode ter mais vitalidade. Quando a gente admite as áreas de fraqueza e se dispõe a tratá-las, a deixar Cristo, Jesus Cristo, dar o rumo da nossa vida. Depois disso a gente fica mais veloz. Algumas pessoas não sabem, não querem, ou têm medo de encarar a si próprio. É meio contraditório, não é? O medo de si mesmo. A negação muitas vezes pode ser o medo de si mesmo. E o medo de si mesmo talvez seja um dos piores medos. Mas quando a gente conhece o Deus que nos transforma, a gente sabe que quando Ele coloca a mão na gente, a gente vai ter a melhor versão da nossa vida. Passa o próximo slide, por favor. A sua pior versão. Eu quero que vocês leiam isso comigo. Gente, carimba isso na sua mente agora. Carimba, vamos lá, vamos ler juntos. A sua pior versão não pode ser comparada à melhor versão para a qual Deus o criou. Oba! Existe uma melhor versão. Eu quero que vocês comemorem. Obrigada, Cláudio. Existe uma melhor versão. Se você acha que a sua versão é boa o suficiente, eu acho que você não acha isso, senão você não estaria aqui. Mas se você está aqui, eu quero te encorajar, dizendo que ainda existe uma melhor versão de você em Cristo. Amém? É isso que a gente está fazendo aqui. Todo mundo aqui está igual, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo aqui está junto, porque as pessoas que estão aqui têm algo em comum. A minha vida está buscando uma restauração, que é em Cristo. E não é na nossa força, e não é no nosso braço. E não é na dependência de pessoas, mas é com a ajuda de pessoas na dependência de Deus. E isso é maravilhoso. A negação, pode passar. A negação é... Olhem essa ilustração. No vídeo eu falei sobre isso, não é? Que muitas vezes as pessoas falam pra gente e falam assim. Alguém já falou pra você assim, ó? Cansei, não vou falar mais. As pessoas cansam. Gente, literalmente as pessoas cansam. As pessoas cansam de viver ao lado de quem nega o problema. Só quem não cansa da gente nunca é Deus. Mas as pessoas cansam. E se elas não forem para Deus e renovarem as suas forças, elas vão abandonar aquele que permanece negando. Porque muitas vezes é assim a vida, ó. A gente está ali como se nada tivesse acontecido. Como se o problema não existisse. Mas o problema existe e aparece muitas vezes, em grande parte das vezes. Isso tem atrapalhado famílias, isso tem atrapalhado e travado pessoas na sua vida profissional, na sua vida afetiva, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos.
em muitas coisas. Eu passei a vida, desde pequena, quando eu descobri que o meu pai estava bebendo, foi quando ele começou a beber mais. Eu acho que eu tinha uns... A minha lembrança assim, mais curta que eu tenho na minha mente, eu acho que eu tinha, de quando eu era mais nova, acho que eu tinha 5 anos, que eu lembro das primeiras crises do meu pai, ou de agressividade com a minha mãe, ou de chegar em casa caindo de bêbado e fazer alguma agressividade com as coisas dentro de casa, ou com os animais. E eu lembro que quando eu fui ficando maiorzinha e me converti, eu chamava meu pai para conversar e falava: pai, e conversava com ele com a minha linguagem de criança, né? Você promete, pai, que você não vai beber? Eu não sei quantas promessas eu ouvi na minha vida. Enquanto eu era criança até a adolescência, eu não lembro a quantidade, mas foram muitas promessas. Foram muitas promessas. Mas se você pensar, onde estava a negação? Se ele prometia, não, eu não vou beber, onde era a negação? A negação era quando eu falava: pai, vamos procurar um tratamento, ou vamos para a igreja, ou vamos no AA. Ele dizia: eu não preciso, eu não tenho problema, eu paro quando eu quiser. O elefante na sala. A pessoa não percebe que esse mesmo elefante pode pisá-la e esmagá-la, e impedir que ela avance, e impedir que quem está ao redor dela também tenha vida em abundância. Então isso é uma negação. E eu lembro que teve um momento da vida, eu já era adulta, já era casada, já tinha filhos, ele estava indo para o fundo do poço, e eu falei: pai, você aceita internar? Vamos no hospital? Ele: aceito. Chegamos lá no hospital, botou a roupa. Quando ele viu que era um programa para alcoólatras, que ele não tinha entendido, imediatamente ele levantou, tirou a roupa, se arrumou e falou: não preciso disso. E faleceu com câncer na garganta muito novo, com 55 anos, com uma vida desgraçada pela bebida. A negação é uma área, a área de negação na nossa vida é a área que vai corroer. E dependendo da área, a corrosão pode ser maior ou menor. Então eu digo para você que está aqui no CR, não desista de você. Se leve a sério. Peça ao Senhor para trazer à sua mente quais são as áreas que você tem fugido, ou para não doer mais. Chega, isso já fiz, já sofri muito. Ou por orgulho, ou por falta de discernimento, como o próprio Pedro. Mas diga: Deus, eu quero provar tudo, a vida é um presente. Gente, a vida é um presente. Você que está aqui, você tem um presente, que é a vida. Diga: obrigada, Senhor. Leve essa vida a sério. Leve a sua vida a sério. A nossa vida a gente tem que levar a sério. Mais do que tudo que a gente cuida, que a gente faz. Como você tem levado a sua vida? Eu vou pedir para o Mário e para a Renata, quando faltar 10 minutinhos, me avisar, fazendo favor, que eu não marquei aqui. Como você tem levado a sua vida? Porque a negação vai impedir você de crescer e de chegar no seu melhor. Se eu pedisse para cada um escrever aqui, quantos anos você tem? Estou vendo daqui, tem 20 e pouco, 30 e pouco, 40 e pouco, 50 e pouco, deve ter uns 60 perdidos por aí, 60 e pouco. Eu ia perguntar: você acha que você chegou nessa idade, você já chegou no seu máximo, no seu melhor, na sua melhor performance em todas as áreas que você tem se dedicado? Emocionalmente, espiritualmente, dentro da sua família. Deus tem mais. Sabe por que Deus tem mais? Porque as mãos dele são cheias. Cheias. Mas eu preciso
me levar a sério. Eu preciso ter pessoas de confiança, como é organizado e estruturado. O Celebrando a Restauração, pessoas de confiança que vão olhar para mim e vão me ajudar a enfrentar a negação naquilo que eu conheço, mas não quero assumir, e também a descobrir o que eu estou negando, também por desconhecer e por falta de discernimento, mas que está travando a minha vida. Eu quero ler uma frase para você, do pastor Bill Johnson. Quando Deus invade a vida de uma pessoa, as coisas mudam. Mas não somente isso, mas o impacto dessa pessoa no mundo também muda. O impacto, quando Deus invadir a sua vida completamente, as coisas vão mudar. E isso vai ter um impacto na sua casa, na sua cidade, no seu trabalho. Porque você vai estar avançando, crescendo, florescendo. Deus não criou o ser humano para viver oprimido. Deus não criou o ser humano para nivelar por baixo. Deus nos criou para uma plenitude de vida. E muitos não estão vivendo porque querem fingir que isso não está acontecendo na sua vida. Porque a acomodação, muitas vezes, impede a pessoa de dar os passos que ela deveria dar. Eu quero falar aqui com vocês sobre 3 estágios da negação. Eu já comentei no começo, quando você está presa ao passado por algo que te aconteceu e você não consegue dar a guinada. Aqui no Celebrando a Restauração, pessoas vão te ajudar a olhar para o teu passado e não entrar numa máquina do tempo e fazer diferente. Não dá para voltar no passado, mas muitas vezes nós vamos fazer reparações, a reparar o que pode ser reparado. Curar em Deus aquilo que ainda não foi curado. Perdoar aquilo que nos fizeram no passado, mas que ainda não foi perdoado. Negar, estágio da negação, negar que o passado ainda me prende. Tem gente que nega, está todo mundo vendo, mas a pessoa nega, não. Grandes vitórias. Você já conversou com pessoas que vivem no passado, presa no passado por grandes vitórias? Você já entrou na casa de uma pessoa cheia de troféu, mas ela parou no tempo? E ela nega que o presente dela não é vivo. Ela nega que ela não está tocando a vida dela, mas todo mundo está vendo que ela vive das vitórias do passado e parou de ter lutas no presente para conquistar novas vitórias no futuro. Então esse é um estágio da negação. 2, armadilhas do presente. A pessoa está vivendo o presente dela, mas a mente dela é uma armadilha no dia a dia, porque ela fica pensando, não, isso aqui vai melhorar com o tempo. Gente, não melhora com o tempo sem ação de Deus, sem atitude nossa. Sozinho as coisas não melhoram. Ou a pessoa pensar, mas as pessoas não vão me aceitar se eu expor isso. Mas como vai ser o amanhã se eu mexer nisso que está quieto? Aquilo que te corrói, que te trava, não está quieto. Aquilo que te paralisa não está quieto. Está travando a sua vida. E aí você precisa pedir olhos de Deus. Olhos de Deus. Não podemos mudar o passado, mas o seu futuro começa no presente. Hoje é o tempo de mais do que nunca levar a sua vida a sério. E a nossa vida é levada a sério quando a gente entrega a nossa vida para Jesus como Senhor e Salvador e diz, mexe aqui, Deus, porque Deus é que criou, o Senhor conhece como tudo funciona e arruma o que não está funcionando bem, Senhor. Arruma, eu vou me expor a um programa de recuperação, porque eu preciso seguir. Eu preciso avançar e eu quero mais do que só isso que eu estou vivendo agora. O outro estágio é a muleta emocional. Sabe o que é muleta emocional?
Para que a muleta serve? Para a gente se apoiar. Quem precisa de uma muleta está 100% saudável? Não. E a muleta emocional é o que muitas pessoas têm se apoiado. Largue as muletas. Tem vida saudável para você. Jesus quer que você ande em equilíbrio, sem muletas. Algumas muletas emocionais são desculpas. Eu ainda não quero mudar. Eu ainda não quero mudar. Uma vez eu vi a minha mãe acendendo um cigarro para o meu pai. Eu devia ter uns 12 anos, 13, 11 eu acho, não lembro. E mãe, você está fumando? Minha mãe tinha horror de cigarro. Ela, não. Seu pai fica pedindo para eu acender o cigarro. Que ruim isso. Aí mãe, acende no fósforo ou no fogão. Vai que você começa a ficar viciada. Ela, que isso, menina? Ficar viciada? E realmente ela ficou viciada. E todas as vezes ela falava, eu paro quando eu quero. Aí ela avisava para a gente lá em casa, parei de fumar. Porque ela parava quando ela queria. E aí, vinham as madrugadas, eu via ela lá no lixinho, pegando as guimbas, desesperada, para conseguir dormir, para achar uma guimba para acender. Não se iluda. Eu mudo quando eu quero, eu paro quando eu quero. Isso é verdade, você precisa querer. Mas é mais do que querer, diga, é mais do que querer. É atitude. Só o querer não te faz mudar. É um querer com uma entrega nas mãos de Jesus e com uma atitude de submissão para se entregar a um processo de restauração. Alguma obra é restaurada sem estar presente nas mãos do restaurador? Não. Nós também não somos restaurados sem estarmos presentes nas mãos do restaurador. E muitas pessoas estão com essa desculpa para si própria. Esse alívio temporário me basta. E aí vem as compensações, as muletas emocionais como válvula de escape. Esses dias uma pessoa falou para mim, foi tanto sofrimento, meu Deus, mereço sair da dieta hoje, encher a pança e comer tudo que não pode. Mereço agora fazer essa compra aqui, estourar o cartão de crédito. Eu mereço, pelo menos agora eu mereço. Foi muito sofrimento, mereço tomar umas. Estou cansado. A válvula de escape, a compensação tem sido muleta emocional de muitas pessoas. E isso não te faz avançar, isso te paralisa. E isso precisa ser reconhecido. Eu posso extravasar. E aí a gente, se for olhar as 1000 formas de extravasar, drogas, bebida, fuga, pornografia, comida. E eu quero perguntar para você, desde quando tudo isso coloca as pessoas para frente e dão vida plena? Então, são compensações ilusórias, são compensações irreais em termos de progresso, em termos de plenitude de vida. Aí a pessoa não progride, não avança. Por que ela não progride, não avança? Porque ela se autorrecompensa com ilusões e ela se autodestrói. Efeitos da negação. Antes, passa Jeremias, eu quero ler Jeremias 6,14. Ainda falando do CR, porque eu sou uma fã muito grande do CR. Jeremias 6,14. Isso aqui é o que, como muitos foram tratados a vida toda. É impossível curar uma ferida dizendo que ela não existe. Na NVI fala, é impossível curar uma ferida dizendo que ela não é grave. Aqui as pessoas vão olhar para a sua ferida e vão dizer, ela existe. Eu choro com você, mas eu curo dessa ferida na sua vida. Eu entrego as minhas mãos para Jesus usar e abençoar você. E vou te ajudar a curar essa ferida. E ajudar você a seguir em frente. Porque esse é o olhar de Deus. Deus não faz pouco caso das nossas dores. Ele não nega as nossas dores. Ele não finge que nada está acontecendo. E Ele quer que a gente seja assim, que a gente não finja também que nada está acontecendo. Efeitos da negação.
A negação, ela danifica nossos sentimentos. Quando você não reconhece o problema, a imperfeição, a dificuldade, ela desperdiça nossa energia, ela trava, ela nos isola de Deus, ela nos aliena dos nossos relacionamentos e ela prolonga a nossa dor. É aquela dor que vai aparecer como um fantasma nas horas mais inesperadas. Agora eu quero falar para você aqui como vencer a negação. Jesus Cristo, o primeiro passo é entregar a vida para Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele nos conecta a Deus. E Deus nos fez, e Deus nos criou. E é Ele quem sabe colocar a mão e consertar o que está estragado. Então, o primeiro passo é entregar a vida para Jesus como Senhor e Salvador. O segundo passo para você vencer a negação é um grupo de apoio. Jesus Cristo nos conecta a Deus e um grupo de apoio nos conecta a pessoas, porque isolados nós seremos destruídos e paralisados. Então, um grupo de apoio que nos conecta às pessoas, que nos dão um suporte para não seguirmos sozinhos. E o terceiro, que a gente tem aqui também no CR, um conselheiro, que vai ajudar você a olhar para a sua vida com os olhos de realidade. Vai ajudar você a se conectar com você mesmo e descobrir quem você é de fato, como você está e como você pode ficar com a restauração em Cristo Jesus. E por último, já falei Jesus Cristo para vencer a negação, porque nos conecta a Deus, um grupo de apoio que nos conecta aos outros, um conselheiro que nos conecta a nós mesmos e a nossa decisão. Esse é o combo para vencer a negação. Tem gente que já deu o primeiro passo, entregou a vida para Jesus. Precisa ir para o segundo passo, ter um grupo de apoio. Precisa ir para o terceiro passo, dentro do grupo, dentro do encontrão aqui, se inscrever para um grupo de passos, que aí você vai ter um conselheiro. E aí, tomar decisões importantes que não vão mais deixar você paralisado em áreas da sua vida. Quem entendeu, diga eu. Ótimo. Eu não quero mais o que estou vivendo. Essa é a frase, que é o início para sair de uma negação. Feche os seus olhos agora. Pense sobre a sua vida. O que é que você não quer mais? O que você não quer mais fingir de conta? Que não te preocupa, que não te trava, que não tira a tua alegria, que não te bota numa cama, que não te faz tomar atitudes loucas, que não faz você procurar alívio no que é falso, naquilo que te destrói, que tem perturbado as pessoas que convivem com você, que tem te travado e impedido de desfrutar do teu potencial. Qual é? Encare suas falhas. Aqui no CR você vai descobrir as falhas do passado, fará reparações, mas encare no presente as suas falhas e decida ser restaurado pelo grande restaurador. Não importa como você começou, não importa o que você viveu, gente, mas importa como vocês vão terminar, importa como nós vamos terminar. E é muito bom terminar bem, é muito bom cumprir a sua missão, sentindo uma plenitude dentro do seu coração, sentindo que aquilo que Deus tinha para a gente se cumpriu. Você está no lugar certo se você realmente entendeu que precisa de ajuda. E eu não conheço ninguém que não precise de ajuda em alguma área da sua vida. Nessa noite eu quero convidar você a entregar a sua vida nas mãos de Jesus. E eu quero que nesse convite você saiba que quando a gente vai para Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos perdoa de todos os erros, falhas, pecados e imperfeições. Mas eu quero lembrar você que esse perdão que Jesus te dá é o perdão que você tem que dar para as pessoas quando pôr o pé daqui para fora. Para que você também possa viver em paz.
Um abismo chama outro abismo. Não finja que esse problema, que essa dor, que essa dificuldade, que essa imperfeição, que esse pecado escondido, que essa mágoa, que essa fraqueza, que esse vício, não finja que isso não existe, porque um abismo chama outro abismo. Jesus curou um paralítico que estava numa maca, e ele só foi curado porque amigos tiraram a telha do telhado e desceram ele numa casa. Aqui você encontra nesse ambiente pessoas que estão dispostas a tirar a telha do telhado para colocar você na presença de Jesus. E quando ele foi curado, Jesus disse: vá agora para a sua casa, vá em vitória, você vai ser curado para voltar para os seus relacionamentos, para as pessoas que você ama, vitorioso, amém? Ainda com seus olhos fechados, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, para Ele tocar em você, para Ele ser o Senhor da sua vida, para Ele te restaurar, para Ele te curar nesse processo de restauração, levante a sua mão bem alto, e nesse gesto você está dizendo: eu preciso de um Salvador, eu preciso do restaurador, eu não quero ficar do mesmo jeito, eu digo não à paralisação, em qualquer que seja a área da sua vida. Fique com a mão só levantada que eu quero orar por você agora. Senhor Deus, nosso Pai, ó Deus, como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos da sua mente na nossa mente, porque senão a gente bate com a cara no poste, Deus, e se arrebenta. Ó Deus, nós precisamos da luz da tua palavra, da água da vida, lavando, Senhor, a nossa mente, as nossas emoções, e sozinho as pessoas não vão longe, eu não vou longe, ninguém vai longe. Então, obrigada, Senhor, por esse ambiente aqui nessa noite, pelas pessoas que estão dando a vida por esse ministério. Obrigada, Senhor, agora por cada pessoa, Deus, que recebeu essa palavra. Não deixa, Senhor, Satanás roubar essa palavra, essa decisão de entrega, mas em nome de Jesus, que seja um passo rumo a um crescimento, rumo a uma liberdade, a uma plenitude, a uma vida restaurada, porque o Senhor tem muito a fazer nessas vidas. E eu oro por cada uma aqui agora, Deus, por cada uma dessas pessoas, que não desista e permaneçam, porque a decisão faz com que tudo isso seja possível, porque o Senhor já está agindo e o Senhor quer continuar a obra. Mas que ninguém aqui fique pelo caminho, nem desista, mas tenha força, fé, perseverança e entrega em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Você que aceitou Jesus, entregou a sua vida, você pode estar depois procurando qualquer pessoa aqui da equipe, dando o seu nome, o seu telefone, se você quiser ser acompanhado, mas de qualquer forma, toda terça-feira a equipe do Celebrando está aqui. Pastor Mário.